Bom, começar os relatos. Relato um da história do Alex, né? Alex fez a última cirurgia de cardíaca e aí ele começou a fazer o pré-operatório dia 18/8 e dia 26/8 ele fez a cirurgia. E a primeira palavra que Deus me deu nesse período seria uma palavra em Ageu. E eu, na hora, fiquei, mas Senhor, esta palavra. E eu me segurei nessa palavra, que seria: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar daria paz, e o Senhor dos Exércitos ao Senhor dos Exércitos. E essa palavra veio de um período em que o povo de Israel estava saindo do exílio, e a reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, que estava totalmente destruído. E aí eu fiquei com essa palavra e guardei no meu coração. A cirurgia foi muito bem. O Alex saiu muito bem, desentubado da cirurgia. E aquilo ali me deu um conforto. E então as coisas vão ser tranquilas na questão da Fontan, né? Porque tudo foi tudo muito bem, tranquilo. 3 dias depois da cirurgia, Alex apresenta uma convulsão, porque ele estava tomando um anticoagulante. E aí começam os problemas. Depois da convulsão, Alex teve quilotórax. E a água não parava de drenar. Alex não parava de drenar. Mas mesmo assim ele estava bem. Mesmo com tudo isso, mesmo com a convulsão, mesmo com a pesquisa, a investigação, com tudo, Alex ficou bem de tudo isso. Então, no início, mesmo tudo o quilotórax, mesmo com a convulsão, Alex ficou bem. Se o telefone não para de tocar, né? E aí, tinha uma senhora, o nome dela Flávia, que todos os dias vinha com uma palavra para mim. Me alimentou, assim, tremendamente. E ela fazia isso com todo mundo. E ela vinha eu buscando, eu orando pelas outras crianças. Teve uma menina que teve 11 paradas cardíacas. Eu sabia que eu estava numa equipe muito boa. Ih, gente, peraí. Virou aqui. Virou aqui. Eu sabia que eu estava numa equipe muito boa. A equipe estava muito boa. Muito redondinha. Doutora Maria, muita Maria, muita Ana, doutor Andrei. Eu estava numa equipe muito bem, boa, e eu estava com o médico dos médicos. E a segunda palavra recebida dessa senhora foi Jeremias 33. E eu não vou esquecer. A palavra era: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. A partir dali eu ia viver uma grande luta entre a carne e o espírito. Foi uma das maiores lutas que eu já vivi. Eu sou fruto de milagre, né? A minha história tem um milagre, só que eu não vivi o milagre porque eu era muito pequenininha. E na segunda vez eu vivi o milagre, já era um pouco maior. Mas é diferente quando você vive com seu filho. E havia um medo, porque o medo é natural do ser humano, mas havia fé. E daquilo que Deus tinha falado no meu coração. E aí que começa a batalha entre carne e espírito mesmo, entre medo e confiança, entre o meu eu e os meus medos. Foram 51 dias no qual muita gente orou, muita gente de todas as religiões, a minha igreja, e uma palavra que eu me apeguei foi 2 Coríntios 4, de 9 a 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos,
porém não destruídos, de modo que em nós opera a morte, em nós a vida. E Deus tinha falado que dá espírito de vida, meu filho. Houve palavras de morte, de gente que deu profecias de morte. E minha prima foi usada, dizendo, avalia as profecias, porque nem todas vêm de Deus. E isso se apegou a mim. A história da Alex é muito grande, né? É muito grande. E vê-lo bem é muito bom. E quanto a gente sai fortalecido de tudo isso. O sorriso dele agora aqui. Ainda tem muita coisa, muita recuperação, muita fisioterapia, fonoaudiologia. Tô correndo atrás de tanta coisa para ele. Mas o quanto Deus falou nesse momento, quanto Ele bramou, quanto Ele nos fez crescer. Porque no momento do deserto a gente cresce. Na alegria a gente cresce, mas no deserto a gente cresce muito mais. O quanto eu orei, o quanto ali a gente eram mães que oravam uma pelas outras. E até as médicas, os filhos das médicas oravam pelo Alex e pelas crianças que estavam lá. Então, assim, o quanto é importante a gente estar ligado em oração. E a oração move montanhas. A oração cria um ambiente de milagre. E vamos lá, né? Boa tarde. Parte 2 do testemunho do Alex, né? Eu ia falar só amanhã, mas eu tô aproveitando esse tempinho para refletir. O versículo da semana foi, naquele tempo, né? Efésios 1, 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E ali eu tinha que me pegar em Cristo, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, no qual ele tinha morrido por nós e tinha levado tudo, todas as doenças, todos os males. E foi muito difícil. Eu agora ia gravar e ó o som aí, vamos ver se sai, né? O som de um carro, alguma coisa assim. E aí a junta médica chega pra gente e fala, o Alex, ele tá com quilotórax, com uma veásigo em outro lugar e uma veia cava com uma dificuldade muito grande. Se ele não parar de drenar, porque ele drenava 1000 em cada lado, pleura direita e pleura esquerda, nós vamos que desfazer o Fontan, ele vai entrar para a fila do transplante cardíaco. Foi muito difícil. E aí eu falei, eu tenho um Deus que levou sobre si todos os nossos pecados e eu sei que ele pode cumprir. E nesse mesmo versículo, lá no 3:20, fala o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Os médicos fizeram a junta médica, ficaram esperançosos pelos 2 procedimentos e falaram a verdade. E eu falei assim, olha, eu confio na equipe, mas eu também confio no médico dos médicos. E ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, o Alex passaria por 2 procedimentos e processos de intubação. Então, no total, foram 4 intubações. E estava na mão de Deus. Era o nosso Senhor Jesus que ia fazer o sobrenatural. E nessa hora, eu não fiquei sozinha na oração. Eu tenho minha comadre Ediane, minha bispa Fabiana, a minha amiga Adriana, Andréia, a Igreja Viva, a Igreja Congregacional do qual eu já congreguei, a igreja anterior que eu tinha passado, a Mananciais, algumas pessoas de lá, né? Quem mais? Pessoas do hospital que colocavam o nome do Alex em oração, pessoas das minhas escolas, Virgílio e Mário Piragibe,
Era tanta gente orando lá fora, aqui no Brasil, lá fora do Brasil. Pastores, pastor Wanderson, era muita gente. Era uma corrente de oração, na expectativa do sobrenatural de Deus. Do sobrenatural de Deus. Agradecer também as pessoas que fizeram rifas. A Rebeca da minha igreja, em Viva, o Anderson, a escola do Alex, porque a gente gastava muito com Uber, não podia pegar, e até hoje eu não posso pegar transporte público. Era uma corrente do bem, uma corrente de oração, uma corrente financeira, uma corrente de apoio, principalmente a Monique. Meu Deus, Monique veio com uma carta que eu guardo até hoje, eu guardo para sempre, da escola. A Josi Vidal, o quanto ela foi importante na minha vida, num momento muito difícil. Então, assim, foi muito importante os santos estarem juntos, as pessoas, os irmãos estarem juntos, as pessoas estarem juntos conosco, nesse momento que o Alex estava desenganado, gravíssimo.